Bem, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Muito bem. Uma breve apresentação. Meu nome é Igor Paiva. Eu sou da Bahia, mas não sou preguiçoso. Eu sou professor de matemática, um projeto que nós estamos desenvolvendo lá, a Escola Palatina. Um nome para quem não conhece. A Escola Palatina foi fundada pelo Carlos Magno e foi dirigida pelo monge Alcuino de York, para muito santo Alcuino de York. E nós começamos esse projeto lá, por enquanto, ainda de forma não exatamente da maneira ideal. Nós damos aulas de ensino médio, mas tentando abordar numa perspectiva clássica. Então, o professor de Geografia lê Estrabão com os alunos, né, nós fazemos as demonstrações euclidianas, e eu também trabalho como professor de latim básico com os nossos alunos, visto que o estudo das línguas clássicas é fundamental em uma educação que se pretenda clássica. O meu propósito aqui é falar sobre Boécio. A maioria de vocês que conhece o Boécio deve conhecer por sua última obra, né? A Consolação da Filosofia, que é uma obra fundamental na literatura ocidental, mas eu gostaria de falar mais especificamente sobre sua primeira obra, né? Poucos conhecem, na verdade não há nenhuma tradução para o português ainda dessa obra, e que ele escreveu quando contava no mais que 20 anos. Né? Mas, antes disso, um panorama geral da matemática, desde, assim, tomando o que o Eduardo falou, desde as civilizações mais antigas até o estado em que encontramos com Boécio. Então, nós temos alguns documentos importantes da matemática no contexto do Egito Antigo, da Mesopotâmia. Por exemplo, a tabuinha Plimpton 322 é um importante documento para o estudo da matemática mesopotâmica. Nós já vimos ali algum desenvolvimento algébrico, mas aquilo que os matemáticos chamam de uma álgebra retórica. Os mesopotâmicos eles não conseguiram dar esse salto qualitativo de desenvolvimento de uma teoria geral. Os problemas eram resolvidos por analogia com outros problemas já resolvidos. No Egito, nós temos o documento mais importante, é o Papiro de Rinde, também traz algumas informações muito preciosas sobre a matemática. A matemática no Egito é muito estudada, há estudos profundos realizados na Universidade de Barcelona, publicaram 3 volumes densos só sobre a história da matemática no Egito Antigo, e grande parte sobre o conteúdo desse documento. Mas, mesmo assim, não há nada de um salto abstrativo. Eles já conheciam, por exemplo, as propriedades de certos triângulos, nós chamamos de pitagóricos, ou triângulos retângulos, mas sempre com quantidades bem definidas. Eles não conseguiram dar esse salto qualitativo e abstrativo de desenvolver uma teoria geral a partir de um exame da realidade sensível. Posteriormente, nós temos ali nas ilhas gregas do Mar Egeu, principalmente Mileto, Samos também, a ilha em que Pitágoras nasceu, um contato muito próximo dos gregos com essas culturas, por conta do comércio ali, muito efervescente entre esses países. E, a partir disso, começa a se desenvolver paulatinamente uma matemática grega. O documento mais antigo que nós temos, com uma demonstração matemática de caráter geral, versa sobre o chamado Teorema de Tales, não o Teorema das Paralelas, que é mais conhecido, mas aquele teorema que diz que todo ângulo inscrito em um semicírculo, ele mede 90 graus. Né? Então, a primeira demonstração prática. Antes de Tales, os matemáticos mesopotâmicos, egípcios, matemáticos chineses também, eles faziam afirmações por um processo imperfeito de indução, porque existe a indução matemática, que, na verdade, embora tenha o nome de indução, é um processo dedutivo, porque ele produz resultados universalmente confiáveis. Eles verificavam, olha, acontece tantas vezes, deu certo, então eu posso determinar que isso seja uma verdade universal. E isso leva a muitos erros. Né? Depois de Pitágoras, nós temos Platão. Platão não desenvolveu ele mesmo um trabalho matemático, mas nós sabemos pelos escritos de Próclo, um comentador importante de Euclides, que grandes matemáticos foram alunos de Platão, como Eudoxo, entre outros, né, que frequentaram a academia. Então, eles sempre muito influenciados por um diálogo que é o Timeu. No Timeu, nós vimos ali Platão discorrendo sobre a possibilidade de conhecer a estrutura
subjacente à realidade sensível, ou seja, a partir dos dados sensíveis da nossa realidade, em retorno a uma estrutura geral universal, ou seja, conhecer a harmonia e a simetria que subjaz o aparente caos sensível, porque quando nós nos deparamos com a realidade, ela parece imprevisível, né? O primeiro contato que nós temos com os objetos da nossa experiência sensível, em geral, é esse. Mas, aos poucos, com o exame que nos proporciona o estudo da matemática, nós conseguimos acessar esses conhecimentos de caráter universal. Então, Platão fala sobre isso nesse diálogo, o Timeu, que é um diálogo, inclusive, chamado, né, ele é organizado junto com outros diálogos, como Mênon, por exemplo, Teeteto também, como diálogos pitagóricos. Então, muitos defendem que o próprio Platão ele tem um pensamento eivado de uma base eminentemente pitagórica. O Mário Ferreira, num livro chamado Pitágoras e o Tema do Número, ele fala sobre isso. Ele acredita que Platão teria sido o maior dos pitagóricos. E vemos também, depois de Platão, em Euclides, já considerado por Próclo como o mais eminente dos platônicos. Então, Próclo defende que o projeto dos elementos de Euclides, que, na verdade, é importante dizer isso, elementos não é um título cunhado por Euclides, era um gênero literário, tal como a Suma Teológica. Quando nós falamos sobre Suma Teológica, todo mundo pensa em São Tomás de Aquino, mas há outras, como Alexandre de Hales, por exemplo. Tem muitos outros, mas a de Santo Tomás, por ser a melhor, é a que ficou mais conhecida. O mundo antigo ele tem uma economia de publicação de obras, né? É diferente do mundo moderno. O mundo moderno publica qualquer porcaria. No mundo antigo, se um livro ele não valia a pena, não importa se o autor é famoso. Se o livro não valia a pena ser republicado, ele não era. Então, razão pela qual nós não conhecemos muito bem os diálogos que Aristóteles teria escrito, né? Mesmo sendo Aristóteles. Não conhecemos o Tratado de Euclides, exceto por algumas menções de matemáticos posteriores, o Tratado de Euclides sobre as cônicas, porque o de Apolônio é superior, e não conhecemos os outros elementos que foram escritos antes, ou no mesmo período em que Euclides escreveu os elementos, porque Euclides superou a todos aqueles. Porque os elementos ele é um gênero enciclopédico. Então, o que ele faz ali é reunir todo o saber matemático que o precedeu, e que também era contemporâneo a ele, ele o corrige e também o aprimora. Mas há uma questão importante, que o que sabemos pelos escritos de Próclo, que é o comentador, escreveu um comentário ao primeiro livro dos Elementos, que os autores anteriores a Euclides não tinham o mesmo cuidado com a forma e a ordem na apresentação dos conteúdos. Então, era um conjunto disperso de informações matemáticas. Em Euclides, há toda uma razão na ordem que os teoremas são apresentados. Mais do que isso, qual é o último teorema apresentado por Euclides no último livro dos Elementos? Versa sobre os sólidos platônicos. E Próclo vai tomar esse fato para defender que o projeto dos elementos é um projeto eminentemente platônico, porque ele estaria ali, primeiro, um processo, aqui já um pouco aristotélico, de partir do mais simples para o mais complexo. Então, ele começa falando sobre ponto e reta no primeiro livro, e ele termina falando sobre os sólidos platônicos, que nós chamamos mais formalmente de poliedros regulares. Então, é como se Euclides estivesse trilhando o caminho em direção ao mundo das ideias pela via da matemática, que é o tipo de concepção do saber, do estudo da matemática, que vai ser utilizado, vai ser aplicado no contexto do ensino do quadrivium na Idade Média. Então, em Euclides, qual é a diferença que nós podemos ressaltar aqui? É importante que se o faça no que diz respeito aos primeiros matemáticos mesopotâmicos, egípcios, mesmo chineses. Os chineses já tinham resolução prática para equações de terceiro grau, mas eles não tinham uma fórmula, né? Nós vamos ter esse tipo de uma fórmula geral só com Cardano, muito tempo depois, Tartáglia e Cardano. Nós podemos dizer, sem preocupação alguma, que os gregos têm uma primazia e uma maior excelência no que diz respeito ao desenvolvimento da matemática, por conta, precisamente, do objetivo que os guiava nesse empreendimento. Enquanto os antigos subordinavam a matemática, os mesopotâmicos e egípcios, porque os gregos também aqui falamos da Grécia Antiga, nessas culturas, a matemática estava subordinada a fins eminentemente técnicos, eminentemente práticos, enquanto que na Grécia o objetivo será contemplativo. E enquanto isso é um avanço, isso também deve nos dar notas para compreender como é que se dá a decadência no ensino da matemática,
Porque hoje nós temos a percepção do ensino da matemática da mesma forma como os egípcios e os mesopotâmicos o tinham. Ou seja, nós decaímos se compararmos aos gregos. E isso é bastante um teorema-chave para compreender isso. É o segundo teorema do primeiro livro dos Elementos, que versa sobre a transposição de uma reta, dado uma reta e um ponto fora desta reta, como transpor essa reta para o ponto dado. Do ponto de vista técnico, para quem já estudou desenho geométrico, é muito simples. Você toma a medida por um compasso e repete a reta. Mas não é isso que Euclides faz. É uma das demonstrações mais complexas do livro. Por que Euclides faz assim? Porque só assim decorre dos axiomas. Transportar por meio de uma cópia com compasso não decorre dos axiomas. Seria uma demonstração, entre aspas, que depende do desenho, do diagrama. E na medida em que uma demonstração ela depende do diagrama, ela é menos universal. Claro, há falhas no desenvolvimento dos elementos do ponto de vista lógico. Alguns matemáticos modernos, como David Hilbert, Bertrand Russell, entre outros, vão dedicar, Kurt Gödel, vão dedicar algumas páginas importantes dos seus trabalhos para corrigir certos problemas lógicos de Euclides. A matemática hilbertiana, do ponto de vista demonstrativo, ela é mais rigorosa que a euclidiana. Mas o próprio Hilbert assevera que ninguém está preparado para o estudo da matemática e das ciências de modo geral, se não trilhou antes o caminho percorrido por Euclides nos elementos. Bom, dito isto, eu vou agora direto ao ponto, falando sobre Boécio. Então, é importante ressaltar essas características, porque Boécio ele vai ser caudatário dessa tradição que o precede. Ele vai preservar, no contexto medieval, uma compreensão eminentemente contemplativa dos objetos da matemática, que é uma discussão muito difícil, saber qual é a natureza dos objetos matemáticos. Aristóteles é bastante severo no que diz respeito à sua resposta a esse problema, quando diz que os objetos da matemática não têm o mesmo modo de ser dos objetos suprassensíveis, contrário àquela concepção que os platônicos tinham. Então, para Aristóteles, a matemática ela não é uma parte da filosofia. Para Platão, parece que não, parece que faz parte, enquanto também seja uma parte uma propedêutica, é como se dá com a lógica. A lógica é, ao mesmo tempo, propedêutica da filosofia e também parte dela. Essa é a concepção platônica. E Boécio ele vai unir todas essas concepções. Ele vai ser, ao mesmo tempo, pitagórico, no sentido mais direto do termo, porque o seu tratado de aritmética é, na verdade, uma tradução comentada de um tratado mais antigo, escrito por Nicômaco de Gerasa, um matemático neopitagórico do I século depois de Cristo, um matemático da Jordânia, não era grego, mas escreveu em grego. Ele vai traduzir esse tratado, mas da mesma forma como Euclides fez, ampliando, reduzindo, tirando afirmações incorretas, corrigindo alguns pontos. E a parte mais importante, mais original, inclusive, desse tratado é o início e o fim do livro. No início, Boécio vai falar sobre o que ele compreende como sendo os objetos da matemática. Mas falando um pouquinho sobre o Boécio. Boécio escreveu esse tratado, como eu disse, em meados de 500 depois de Cristo, contava aproximadamente 20 anos, um rapaz, jovem, e ele escreveu, ele expõe quais são os seus seus dois principais objetivos com esse tratado em uma carta intitulada Labores Mei Primitias para seu sogro e mestre Símaco. Símaco foi um mestre de Boécio e nós sabemos, por conta da correspondência que eles trocaram, que muitos desses trabalhos foram, na verdade, impostos a Boécio por seu mestre. Boécio ele tinha um domínio do grego que era absurdo para a época. Assim, estamos numa época já na decadência do Império Romano, então os romanos, mesmo os romanos cultos, já não dominavam tão bem o grego. É diferente do período ali de Quintiliano, por exemplo. Quintiliano afirma ali nas instituições oratórias a importância de que os jovens gregos, as crianças romanas, tenham amas de leite gregas, para que aprendam grego com a ama de leite e o latim com os seus pais. Então, tenham essa formação nas duas línguas mais importantes do mundo clássico. Mas, no período de Boécio, já não é mais assim. Então, o domínio que ele tinha do grego era algo fora do comum. E, percebendo isso, Símaco impõe a ele certos trabalhos densos de tradução. Ele tinha um projeto de traduzir e comentar toda a obra de Aristóteles e Platão.
entre outros autores fundamentais para a formação. Então, estamos diante de um projeto pedagógico magnífico, assim, que só não foi concluído porque Boécio ele é acusado de traição e é condenado à morte, no contexto do qual ele vai escrever a sua Consolação da Filosofia entre 2 sessões de tortura. E há uma relação importante entre esse, que é o primeiro livro de Boécio, o Tratado da Aritmética, e o último, que é a Consolação da Filosofia. Porque nos dois ele está preocupado em diferenciar, no contexto do estudo da filosofia, a primazia do estudo contemplativo diante do estudo prático. Então, isso é dito de forma bastante clara no Tratado de Aritmética e dito de forma alegórica na Consolação da Filosofia. Quem leu deve se lembrar das 2 letras que estavam costuradas nas vestes da filosofia. Havia um teta superior, né, de teoria, podemos traduzir como contemplação também, teoria pode ser traduzido como teoria e como contemplação, para o português, o latim, e embaixo o pi, de praxis, ou seja, colocando a teoria e a contemplação numa posição mais elevada na veste da dama da filosofia em relação à prática. E isso nós vamos encontrar ao longo de toda a obra de Boécio. Ele vai falar sobre isso no Tratado sobre a Trindade. No Tratado sobre a Trindade, inclusive, é onde ele vai defender que a matemática é parte da filosofia. Então, imagine, um tratado teológico, e ele fala sobre matemática, né, entre várias outras obras. O comentário dele a Porfírio, o Iságoge de Porfírio, ele fala também sobre a importância do conhecimento matemático. Então, as bibliotecas romanas da época eram bem guarnecidas de alguns tratados de lógica, de retórica, mas de matemática não havia quase nada. Então, e há uma questão também importante que se diga isso, abro um parênteses aqui. Os medievais são muitas vezes acusados de terem um conhecimento, de não se dedicar muito à matemática. Então, recebem todos aqueles adjetivos de obscurantismo. Mas há uma questão aí, é preciso que alguém escreva um livro sobre a importância da difusão das obras, porque isso é importante para compreender como essas ideias são disseminadas. Por culpa mais dos romanos do que por parte dos medievais, muitas obras fundamentais de Aristóteles, de Euclides, de Platão, não chegam ao conhecimento dos primeiros medievais. Vão ser, na verdade, conhecidas no mundo árabe. Razão pela qual, nesse período, a matemática árabe ela se desenvolve assim, de uma forma absurda, né? Então, não é o próprio Quintiliano, nas instituições oratórias, critica o ensino da matemática, porque ele vê o ensino da matemática ainda muito vinculado àquela origem pitagórica, eminentemente, não eminentemente, mas bastante mística, né? Uma visão mais religiosa sobre a matemática, que não é de todo errada, porquanto promova o estudo da matemática como uma via de contemplação das verdades universais do mundo. Então, isso também é fundamental. Então, Nicômaco escreveu 3 tratados. Nós temos 2 chegaram completos até nós, a Introdução à Aritmética e um livro sobre a harmonia, o Manual de Harmonia. É engraçado que nesse Manual de Harmonia, Nicômaco escreve assim, olha, eu estou escrevendo aqui com pressa, mas eu prometo que vou escrever um tratado maior, mais completo sobre o tema. Então, o tratado de harmonia dele não é dos melhores, nem foi dos mais lidos. O tratado de Ptolomeu, o astrônomo Ptolomeu, sobre a harmonia foi muito mais estudado, né? Enquanto que de Nicômaco sempre foi mais conhecido como aritmético por conta do seu tratado de aritmética. Mas ele escreveu também uma Theologumena Arithmeticus, uma teologia dos números. Esse livro chegou a nós através de comentários. Então, nós não conhecemos precisamente qual era o conteúdo, mas era uma visão, enquanto no tratado, na Introdução Aritmética, ele versa sobre o conceito do número, o número em si mesmo, né? Não é a logística de que falou o Eduardo, a logística era uma arte do cálculo. Os gregos diferenciavam a aritmética, ou seja, o estudo do número em si mesmo, da logística, que era o estudo dos métodos de cálculo, de cômputo dos números. Nós só temos um tratado antigo sobre esse assunto, de Diofanto. Talvez vocês conheçam Diofanto pelas equações diofantinas, né, que são equações lineares de 2 variáveis. Então, métodos para resoluções dessas equações estão contidas nesse livro, mas já com aplicações numéricas específicas, exemplos numéricos particulares. O tratado de aritmética não contém esse tipo de informação,
porque a aritmética ela estuda o número no seu sentido mais elevado, o número em si mesmo. Na medida em que você utiliza, assim como a geometria de Euclides, a geometria que trata de superfícies específicas, no cálculos de áreas com números, quantidades conhecidas, era conhecida como a geodésia, né? A geometria ela é a arte das formas contínuas em si mesmas, né? Independente das quantidades, das medidas específicas. Então, uma característica muito importante, que talvez muitos aqui não saibam, mesmo os que estudam artes liberais, o termo quadrívio ele surgiu na história da educação clássica antes do termo trívio, foi cunhado por Boécio nesse tratado de aritmética. Aqui ele estabelece uma relação com o conceito de bivium, que é encontrado em muitos tratados do século IV, e que designava uma concepção pitagórica de uma dicotomia entre dois caminhos. Então, algo parecido com a dicotomia do yin e yang, o caminho do bem e do mal. Então, os pitagóricos tinham essa visão. E Boécio vai aprimorar esse conceito, introduzindo a terminologia do quadrívio. Então, são 4 caminhos, diferentes dos 2 caminhos pitagóricos, onde você tem que escolher um dos 2. Você escolhe o caminho do bem ou do mal, os 2 ao mesmo tempo não dá. O quadrívio é uma encruzilhada de 4 estradas que você é obrigado a percorrer, todas as 4, se você quer ascender ao conhecimento elevado da filosofia. E é uma tradução aperfeiçoada do termo Tessares Methodoi, que nós encontramos no Tratado de Nicômaco de Eraso, ou seja, os 4 caminhos. Mas em Nicômaco não tinha essa força significativa que nós vemos em Boécio. Muito bem. Então, além disso, nós vemos aqui uma percepção moral, né? O quadrivium virtutum, ou seja, as 4 virtudes. Então, havia essa relação sempre muito presente das 4 artes do quadrivium com as 4 virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a virtude e a fortaleza. Nós podemos encontrar em alguns textos muito interessantes e muito importantes, como Thierry de Chartres, vários autores da escola de Chartres, na verdade, o Dante Alighieri no Convívio e nas bodas de Filologia e Mercúrio, de Marciano Capella, nós encontramos essa relação entre cada uma das artes em uma forma de virtude. Então, a justiça, por exemplo, é comparada com a geometria, porque a justiça ela é reta, é retidão, é a mesma retidão da geometria. Então, essas artes elas não estavam desvinculadas, como hoje estão, de uma vida virtuosa. Hoje, um matemático pode ser um bom matemático e ser uma pessoa não virtuosa. No contexto da educação medieval, isso era impossível, isso era impraticável, porque essas coisas todas, elas devem... Porque a matemática, ela estuda objetos, ela estuda entes particulares. Certo? E a filosofia, ela estuda o ente enquanto ente, ou seja, a totalidade do ser. Só que, para estudar a totalidade do ser, antes precisamos compreender algo sobre os entes particulares. E a filosofia, quando ela estuda a moral, ela precisa também ser guarnecida de certo conhecimento matemático. Então, tudo isso estava muito bem, interagia muito bem nos tratados medievais de matemática. Certo? Então, Nicômaco diz no seu tratado, «Climax tici eoike tautata mathemata». A matemática parece uma escada, ou seja, uma escada que nos leva para o conhecimento mais elevado, que é o da filosofia. Ou seja, esse caminho necessário do sensível para o inteligível. Então, por esta razão, na Antiguidade Clássica, isso já era conhecido, mas vai se tornar mais preciso durante a Idade Média, essa compreensão da matemática como uma via de condução para a filosofia, por isso a matemática como uma escada. Então, no comentário de Boécio ao Iságogê de Porfírio, ele faz a seguinte subdivisão da filosofia, em teorética e prática. Na prática, nós temos a filosofia prática individual, que trata o homem enquanto indivíduo, a filosofia prática política, que trata o homem enquanto membro de um Estado, e a filosofia prática doméstica, que trata do homem enquanto membro de uma família. E superior a essa filosofia prática, a filosofia teorética, aquela que trata das realidades corporais, a naturalia, que trata de realidades criadas, realidades espirituais criadas, e a mais elevada, que trata de realidades espirituais não criadas, como Deus e o mundo das formas. Então, no comentário ao Iságogê, ele ainda vai ser um pouco titubeante em afirmar qual é a posição da matemática nessa subdivisão da filosofia. Já da Trindade, ele vai afirmar que o objeto
físico inteligível, submisso ao movimento, é objeto da filosofia teorética natural, enquanto que o objeto físico inteligível não submisso ao movimento é parte da matemática. Então, nesse ponto, ele já coloca, ele abandona um pouquinho a música e a astronomia como parte da matemática, e a matemática, a filosofia que trata dos objetos da matemática, foca naqueles objetos que são imutáveis, porque o movimento ele é uma forma de degeneração. Então, há uma primazia aí do imutável, ou seja, daquele que não se move, diante daquele que se move. E, diante disso, ele vai estabelecer uma hierarquia. Até esse momento, Boécio ele é bastante platônico e pitagórico. Mas, quando ele vai organizar a hierarquia entre as 4 artes, ele é mais propriamente aristotélico. Então, o primeiro argumento que ele vai estabelecer para designar entre as 4 artes qual deve ser primeiro estudado. Isso é um procedimento tipicamente medieval. Não basta saber o que devemos estudar, mas em que ordem esse estudo deve ser realizado. Então, qual das 4 artes, entre a aritmética, a geometria, a música e a astronomia, devem ser estudadas? Então, a aritmética ela tem primazia diante da música, porque a música, eu prefiro o termo harmonia, para não confundir com a música enquanto uma arte do belo ou bela arte, ela estuda as quantidades relativas. A aritmética estuda as quantidades absolutas, o número em si mesmo, per se. Enquanto que a harmonia, ela estuda o número relativo, ad aliquid. Então, a existência de algo que depende da sua relação com o outro, ou seja, o número relativo, é mais imperfeita do que a existência de algo em si mesmo. Logo, a aritmética tem uma primazia em relação à harmonia. E a geometria ela tem uma primazia em relação à astronomia, porque as duas tratam de formas contínuas, formas que não podem ser subdivididas. Mas a astronomia está sujeita ao movimento, e aquilo que se move muda, e aquilo que muda é imperfeito em relação ao imutável. Então, já temos aqui que, primeiro, a aritmética antes da harmonia, primeiro, a geometria antes da astronomia. Mas, entre essas duas, qual devemos estudar primeiro? Aqui ele já faz um outro argumento, estabelece um outro argumento. Um argumento a partir de priora e posteriora. Ora, qual se subordina uma à outra? A geometria, a aritmética ou a aritmética e a astronomia? O argumento é simples. Se eu excluo do mundo a realidade do número, por exemplo, do número 3, automaticamente eu excluo também a realidade do triângulo, porque o triângulo depende da existência do número 3 para ser definido. Mas se eu excluo a realidade do triângulo, eu não excluo a realidade do número, porque o número 3 não depende do triângulo para existir. Logo, o começo do estudo deve ser a partir da aritmética, como diz Boécio. Eu já caminho aqui para o final. Então, havia entre os antigos alguns outros conceitos. O Eduardo falou sobre a logística, né? E havia também a distinção entre a aritmética e a aritmologia, na medida em que a aritmética ela vai se tornando aquilo que hoje nós compreendemos como aritmética, se distanciando da perspectiva mais contemplativa, que vemos em Boécio, Nicômaco e tantos outros, o termo aritmologia muitas vezes é utilizado. Da mesma forma como se diferencia a astronomia da astrologia. Por um tempo, o termo astrologia ele foi utilizado com uma percepção contemplativa, nada de horóscopo, né? A visão da astronomia como uma arte que promove a contemplação. Então, Boécio ele está realizando aqui algo que nós podemos chamar mais propriamente de uma aritmologia do que de uma aritmética no sentido moderno, porque é um estudo da essência do número voltado para a contemplação. Temos alguns textos também que diferenciam, por exemplo, aritmétique de aritmética, ou seja, o singular do plural. Então, quando o tratado ele traz o termo aritmética no singular, é a aritmética, a arte do número. As aritméticas, no plural, seriam as contas com números particulares. Da mesma forma, nós temos um tratado de Herón de Alexandria, que é a geometria, no plural, né? As geometrias, ou as geométricas. E Boécio, então, ele parte de uma definição precisa de número. Isso é excepcional, porque hoje, mesmo abrindo livros de matemáticos formidáveis, assim, dos mais modernos, nós não encontramos sequer uma discussão a respeito do que é o número. Alguns brilhantes matemáticos modernos sequer refletiram, por escrito, a respeito desse tema. E ele define como quantitatis acervos ex unitatibus profusus, um fluxo de quantidade composto de unidades.
E assim, é uma percepção que ele tem a respeito do número enquanto uma coleção de objetos que vai ser fundamental para o moderno desenvolvimento da teoria de conjuntos. O único livro de história da matemática no qual eu encontrei uma exposição longa a respeito de Boécio foi o do matemático Cantor, o desenvolvedor da teoria de conjuntos. A maioria dos livros menciona brevemente o nome, mal fala sobre o Tratado da Aritmética. Então, vejam aqui como há essa importância, né? Um matemático do século XIX, um grande matemático, remetendo ao trabalho de um matemático medieval do século V, VI depois de Cristo. Então, concluindo, além dessa importância em si da obra, que contém informações preciosíssimas, nós estamos falando de uma obra que foi republicada por mais de 1000 anos. A última publicação do tratado, assim, com vistas à aplicação num ambiente de ensino, foi no século XV, na França. Então, até o século XV, Boécio ainda era estudado. Hoje nós temos publicações acadêmicas que tratam como uma espécie de um livro de curiosidades, olha que interessante como os medievais faziam. Mas a minha percepção é de que esse livro ele traz informações muito preciosas para o ensino, para o estudo da matemática também. Principalmente, e eu retomo algo que foi dito tanto no início do evento, por vários palestrantes quanto pelo Eduardo, que é a importância em dar nomes às coisas. Então, Boécio, esse tratado é um tratado quase de gramática da matemática. Ele vai definir números, não só números ímpares e pares, mas números paritariamente ímpares, paritariamente pares, números perfeitos, números amigáveis, números compostos, números primos, com uma definição precisa. Ele vai corrigir, há uma questão sobre os números perfeitos, por exemplo. O número perfeito é um número que é a soma dos seus divisores impróprios, ou seja, pega o número 6, por exemplo. Os divisores de 6 são 3, 2 e 1, excetuando o próprio 6. Então, 3 mais 2 mais 1 dá 6. Então, os números perfeitos eles têm propriedades muito importantes. E é preciso, então, que eles tenham um nome. Hoje, um livro de teoria dos números, que é o que nós temos hoje no contexto moderno do ensino da matemática, mais próximo da aritmética, tal como era preconizada e ensinada por Boécio, por Nicômaco, define como um número, existem números que podem ser o resultado da soma dos seus divisores, mas não dá um nome preciso. Isso deixa o estudante ali sem umas ferramentas precisas para trabalhar. Então, para terminar, assim, e nós temos vários nomes importantes, né? Thierry de Chartres, o próprio Gerberto, o Papa Silvestre II, Cassiodoro e matemáticos do século XIII, como Giordano de Neme e Johannes de Muris, que comentam, que mencionam Boécio amplamente nos seus trabalhos. Então, para a conclusão, eu gostaria de ler aqui um trecho de um breve ensaio, breve de 22 páginas, que eu escrevi sobre Boécio. O tratado, em resumo, consiste numa explicação metódica, simultaneamente uma obra erudita e de referência. Não reivindica qualquer originalidade, nem no que diz respeito ao seu modelo grego, nem de uma forma geral no que diz respeito aos temas da aritmética pitagórica. Nicômaco também não reivindicou originalidade. Apesar disso, ou talvez por causa disso, o De Arithmetica de Boécio se tornou o livro de referência padrão para a aritmética no Ocidente por um milênio. Não podemos deixar de nos surpreender com o grande número de manuscritos que o transmitiram, cerca de 200 entre os séculos IX e XV. O Renascimento concedeu-lhe pelo menos 25 edições impressas. A noção boeciana de quadrívio foi uma característica determinante na concepção intelectual e filosófica do ensino nas escolas e universidades. O vocabulário técnico da aritmética, latinizado por Boécio, foi empregado por muito tempo no mundo ocidental. As proporções numéricas mais notáveis e as mais belas foram colocadas em jogo na construção de monumentos religiosos. Boécio, à sua maneira, contribuiu assim para o sincretismo entre a velha aritmética dos pitagóricos, para quem o número era a medida de todas as coisas, e o conceito judaico-cristão da preeminência do número, porque Deus criou tudo por medida, peso e número. É isso, obrigado.